Amados irmãos em Cristo Jesus, nesta noite, nesta manhã, nessa tarde, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar com os nossos amigos, inscritos no canal, sobre o porquê queriam matar Jesus. Qual era a razão pela qual eles queriam matar Jesus? E mataram Jesus. Qual foi o erro que Jesus cometeu? E por que tanta vontade de eliminar Jesus? Vamos lá. Nós vamos aqui dar continuidade do texto. João 8, versículo 34. Jesus e os judeus. Jesus disse aos judeus que creram nele. Veja bem, vamos começar do versículo 31. E creram nele. Vocês são verdadeiros meus discípulos, se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos. Jesus dizendo aos judeus. Jesus dizendo para você nessa noite. Tá? Vós sois meus verdadeiros discípulos, se permaneceres fiéis nos mandamentos do Senhor. Fiéis. Aí os judeus reclamaram, disseram, mas nós somos descendentes de Abraão, disseram ele. Jesus falou o seguinte, se vocês seguirem fiel aos meus mandamentos, não é se vocês for filho de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Jesus estava falando de liberdade espiritual e ele de escravidão material. O que quer dizer? O que quer dizer? Vocês são libertos? Jesus respondeu. Escute o que Jesus respondeu. Ouça. Eu lhe digo a verdade. Tudo que é pecado é escravo do pecado. Todo o que peca é escravo do pecado. Como assim escravo do pecado? O fumador não consegue se controlar. O alcoolismo não consegue se controlar. O dependente de droga não consegue se libertar. Então são escravos de quê? Escravo do alcoolismo, escravo do tabagismo, tá? Escravo da maconha, escravo da prostituição. Todo que comete pecado, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família de Jesus. Ele pode ser um membro da família, mas ao mesmo tempo ele não pode ser. Por exemplo, se ele não pecar e seguir os ensinamentos de Jesus, aí sim ele é um filho permanente da família. Ele faz parte da família permanente. Mas o que faz parte da família para sempre será parte da família. Entendeu? Aí diz assim, portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para você se livrar do pecado e permanecer na família, como membro da família, você precisa deixar o pecado, certo?
deixar o pecado e permitir Cristo te libertar. Você está entendendo? Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Não precisava neles dizer que eles, judeus, eram descendentes de Abraão, porque Jesus já sabia. Jesus sabe. E, no entanto, vocês procuram me matar. Como vocês podem ser filho de Abraão, quererem me matar? Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. É por isso que eles queriam matar, porque não havia espaço no coração deles para receberem a mensagem de Jesus. Esta é uma das razões porque eles queriam matar Jesus. E esta foi sempre a razão porque eles queriam matar Jesus e mataram Jesus, porque não aceitaram a mensagem de Jesus. Em vez de aceitá-lo, se redimir, se arrepender, eles começaram a odiar Jesus e a planejar uma forma de matá-lo. Eu lhe digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Quem é o pai de vocês? Jesus vai dizer. Você pensa que o diabo não tem filho? Tem. O diabo tem filho. Às vezes você deixa de tornar filho de Deus para se tornar o filho do diabo. E o filho do diabo obedece mais ao diabo do que o filho de Deus obedecer o próprio Deus. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filho de Abraão, vocês seguiriam o exemplo dele. Vocês conhecem a história de Abraão? Como vocês dizem que são filhos de Abraão e não seguem, tá? E não seguem de fato, né? O exemplo dele. Em vez disso, o que é que vocês fazem? Procuram me matar, porque eu lhe disse a verdade que ouvi de Deus. Jesus ouviu essa verdade de Deus e agora Jesus estava passando essa verdade para os judeus e os judeus não aceitando essa verdade, tá certo? Porque não havia espaço no seu coração para receber a mensagem, entendeu? Eu ouvi do meu pai. Tá? Ele disse assim, se vocês fossem pai, não, o próprio Deus é o vosso pai. Veja bem, deixa eu ver onde é que eu estava. Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu não vim até vocês da minha parte. Não é aqui não, é aqui, irmãos. Se você de fato for filho de Abraão, seguiria o exemplo dele. Em vez disso, procura me matar, porque eu lhe disse a verdade e ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Abraão nunca ouviu de Deus. Vocês estão imitando seus verdadeiros pais. Seu verdadeiro pai. Vamos lá, quem é o pai dele? Aí eles vão dizer assim, nós somos filhos ilegítimos. Retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Aí Jesus vai dizer para ele, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Que ele não é pai de vocês, não. Não é pai de vocês. Aí Jesus vai dizer, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Então, Deus não é pai de vocês. Porque eu venho até vocês da parte de Deus. De Deus.
Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele, Deus, me enviou. Então você não são filho de Deus. Por que vocês não entendem o que eu digo? Me diz. Por que vocês não entendem o que eu digo? Eu não estou falando outra língua a não ser a língua de vocês. Por que vocês não entendem o que eu digo? Foi a pergunta que Jesus fez para ele. E por que nem sequer consegue me ouvir? Por que? Me diz. Por que é que vocês não entendem e por que é que vocês nem conseguem ouvir? Porque tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Entendeu? E tem pessoas que não entendem o que Jesus disse. Irmãos, é porque nem sequer conseguiram me ouvir. Pois são filho do seu pai. Olha aí, são filho do seu pai. O pai de vocês, eles não me entenderam, tá certo? E nem me ouviu. Então vocês são igual ao pai de vocês, o diabo. Viu veja como o diabo tem filho. E gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Como filho do diabo, vocês gostam de fazer as coisas perversas como ele deseja. Quem é que deseja o mal? O diabo. Quem é que gosta de fazer o mal? Os filhos do diabo. Ele foi assassino desde o princípio. Desde o princípio ele foi assassino. Sempre odiou a verdade, porque não há verdade alguma nele. Tem pessoas que odeiam a verdade. Não suportam ouvir a verdade. Preferem ouvir a mentira. Mas a verdade eles não suportam, porque não são de Deus. Quando ele veja bem, assassino sempre odiou a verdade, por não a verdade nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. Quando o diabo mente, ele age de acordo com o seu caráter. Da mesma forma, quando o homem mau mente, ou qualquer pessoa que mente, não é filho de Deus. Age de conformidade com seu caráter. Pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creia em mim. Não tem como crer em mim. Porque vocês não gostam da verdade. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Olha a pergunta de Jesus. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhe digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Vocês não podem me acusar de pecado. E quando eu falo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. Os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas vocês não ouvem. Por isso, não pertence a Deus. Só até aqui, irmãos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pode ser o título desse vídeo. Não é isso? Pode ser o título desse vídeo. Os filhos de Deus ouvem, gostam de ouvir e entendem quando é Deus que está falando. Já o filho do diabo, ele não entende e nem sequer gosta de ouvir a verdade. Porque ele sabe que quando ele ouvir a verdade, quando ele ouve a verdade vai libertá-lo. E eles não querem ser libertos, querem continuar sendo escravos. Mas Jesus, hoje, pode te libertar. Para isso, só é necessário uma coisa.
crê no Senhor Jesus Cristo. Mas outra coisa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Fazendo isso, você passa a ser filhos de Deus. Amém, Jesus? E amém. Solicito a você que se inscreva no canal. Ative o sino de notificação e dê o seu like. Forte abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém.